O tema de hoje é: não deva nada a ninguém. Diz assim, texto de Gênesis 23. Diz assim: Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Sara é a primeira mulher da Bíblia e única a ter a idade revelada. Vou repetir porque é interessante. As mulheres detestam revelar a idade. A Sara não gostou desse negócio, não. Ela foi a primeira a ter a idade dela revelada. Foi a única. Também? Sara morreu com quantos anos? 127 anos. A irmã Ana está quase chegando lá. Sabe o que significa isso? Presta atenção aqui. Com essa idade, 127 anos, isso significa o seguinte, que Isaac, o filho que ela ganhou, com 90 anos, já tinha 37 anos quando ela morreu. Ok? A passagem de hoje que a gente vai estudar, irmãos, ela nos ensina uma coisa especial. Nós não devemos ser devedores a ninguém. O livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, em Romanos 13, versículo 8, diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Você sabe que essa é uma coisa que os crentes precisam prestar muita atenção, porque um dos maiores problemas da vida é a dificuldade financeira. E a dificuldade financeira, geralmente, ela vem por causa da contração de dívidas. Tem gente que faz dívida uma em cima da outra, não pensa no budget, não pensa no projeto, não pensa no futuro, não pensa no hoje. Vai comprando. Ah, essa TV está barata, vai comprando. Né? Ah, essa mesa, eu não estou nem precisando, mas ela lá em casa vai bem, e compra a mesa. Essa geladeira, a minha está perfeita, mas eu preciso de uma nova. E conclusão, no final você vai estar com um monte de dívida que você tem que pagar. Né? E sabe o que acontece com isso? Você vai ficando escravo da dívida e dos credores. E a palavra de Deus diz assim: não devam nada a ninguém, porque isso faz mal espiritualmente, emocionalmente. A dívida, ela é uma coisa que faz mal a nós em todos os âmbitos. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Esse texto fala um pouquinho sobre isso. Não é um texto específico sobre isso, mas fala sobre isso. Ok? Então deixa eu explicar para você o que aconteceu aqui. Abraão é o pai da prosperidade bíblica. Esse cara, quando você olha para a vida de Abraão, você aprende a ser próspero. Abraão é o modelo da prosperidade. Sabe um cara que onde ele chegava, a bênção ia seguindo? Onde ele põe a mão, funciona, trabalha, a coisa vai bem. Né? E você se lembra quando Abraão venceu aqueles 4 reis que levaram Ló presos? Que eu expliquei aqui. O rei de Sodoma tinha sido preso e Ló foi junto com a turma, o sobrinho dele. E Abraão juntou mais um pessoal lá dele e foi e resgatou Ló. Você se lembra dessa passagem que eu ensinei já. Quando ele trouxe de volta o pessoal de Sodoma e Ló e todo mundo junto, o rei de Sodoma falou o seguinte para Abraão: Abraão, pode ficar com tudo aí, os bens materiais, tudo para você, me dá só o pessoal meu de Sodoma. Qual foi a resposta de Abraão para o rei de Sodoma? Não quero. Exatamente. Ele falou assim: juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você nunca diga, eu enriqueci a Abraão. O crente em Jesus Cristo não deve se sujeitar àqueles que são do mundo nas questões financeiras, para que você não vire escravo e para que ninguém taque na tua cara: eu estou te enriquecendo, você vive por minha custa. Quem nos sustenta é o Senhor Jeová Jiré, o Todo-Poderoso Deus de Israel. Amém? Aqui está ele, numa situação agora muito triste. Abraão está numa situação terrível, porque ele perdeu agora a sua mulher querida, de longos anos de casamento. Né? E agora ele está com um probleminha.
porque agora ele precisa sepultá-la. E Abraão não está na terra dele ainda. Vocês se lembram que Deus falou o seguinte para Abraão: Abraão, essa terra toda que você está vendo, anda nela, porque ela vai ser tua, mas ela ainda não é tua. Em tese, a terra já era de Abraão pela fé, mas não era na prática. Amém? Sara morre numa cidade chamada Kiriat Arba, e Abraão vem de Berseba, lá da cidade dos filisteus. E vem chorar por ela lá em Kiriat Arba. Isso é interessante, esse detalhe, porque mostra que Abraão tinha várias casas, residências espalhadas já por tudo quanto é canto. O cara era rico, irmão. O cara tinha uma casa de veraneio em Berseba, agora ele já tem uma outra em Kiriat Arba, e ele vem com a Mercedes. Né? O cara já é bom mesmo de grana, né? E é mais ou menos uma distância de 24 milhas, desde Berseba até Kiriat Arba, indicando que ele tinha muitas residências espalhadas por conta do número imenso de rebanhos que ele tinha por toda parte. Esse cara, ninguém segurava Abraão, ele já tinha mais rebanho do que todo o povo filisteu. Kiriat Arba está no território dos Hititas, que são chamados filhos de Et, ok? Que são cananitas, ou pessoal de Canaã, canaanitas, né? Cananitas. Abraão decide sepultar Sara ali, em Kiriat Arba, e propõe um negócio com os hititas. Ele se reúne com os anciãos na porta da cidade de Kiriat Arba, como era costume naquela época. Sabe como é que se fazia negócios sérios? Chamava todo o pessoal que era os anciãos, os principais da cidade, juntava na porta da cidade com um monte de testemunha, não tinha escritura em cartório. O fio do bigode tinha que valer para valer, senão era morte. Está entendendo isso? É importante você pegar isso aqui agora. Então está todo mundo reunido na porta da cidade, todo mundo sentado nas cadeiras, lá na porta da cidade, né? E ele diz assim, Abraão, vamos ler aqui o que ele diz. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Ele diz assim: sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me agora alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Tem uma outra versão que diz assim: para que eu possa tirá-la diante dos meus olhos. Eu acho legal essa outra versão, porque aquela que antes era chamada de prazer dos olhos de Abraão, agora pela morte precisa ser tirada diante dos olhos dele. O que significa isso para a nossa vida? Significa, irmãos, que a morte não é da vontade de Deus para a nossa vida. A morte atrapalha a beleza da vida. A morte gera esta necessidade da gente tirar da nossa vista os queridos. A gente pode até ter uma sepultura para a família, mas a sepultura tem que ser distante. Vocês estão entendendo isso? Não é bom que a gente fique contemplando os nossos queridos no estado da morte. Tem gente que pega a cinza de um querido e bota dentro de casa. E fica contemplando aquele... Essa é minha amada, só o pó da raviola. Ó, vocês nunca viram isso, irmão? Já tirei pó do... Então presta atenção, os irmãos estão entendendo? Abraão falou assim: eu preciso tirar a minha querida Sara de diante dos meus olhos. Esse foi o original hebraico que ele falou. Aqui nessa tradução tá: eu preciso enterrar minha mulher. Não, não, não. Ele precisava tirá-la diante dos seus olhos agora. Ele precisava deixar Sara num lugar de repouso em que ele não fosse mais mexer com ela. Porque se ele vai mexer com Sara, ele agora não tem mais diante dele a beleza daquela mulher. Você sabe que ela era linda. Ele vai ter que lidar com a decadência. Decomposição. Muito obrigado pela lembrança. Decomposição do ser humano. É horrível, né? Quando você vai ver uma pessoa que está morta, ela já não representa quem ela é. O vício da beleza saiu. Só está aquela coisa... Né? Nós precisamos tirar isso de diante dos nossos olhos, porque nós precisamos lembrar a imagem da pessoa tem que ser a imagem da vida em nós, e não a imagem da morte. Amém? Responderam os hititas a Abraão: ouça no Senhor,
O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre sua mulher. Aqui está um fato que retrata a espiritualidade de quem anda em aliança com Deus, irmãos. Abraão chega para os hititas e fala assim: eu sou apenas um estrangeiro e peregrino. E os hititas chamam ele de quê? O que é que os hititas falaram que ele é? Príncipe de Deus. Mas ele falou o seguinte: eu sou apenas um peregrino e um estrangeiro. E os hititas, não, o Senhor é um príncipe de Deus. O que significa isso para a nossa vida? A palavra de Deus diz no livro de Provérbios 27:2, diz o seguinte: louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Sabe o que significa isso? Numa versão mais clara, para você entender, diz assim, ó: que outros façam elogios a você e não a sua própria boca. Outras pessoas e não os seus próprios lábios. Quem é de Jesus não deve se autopromover. Esses caras olhavam para a vida de Abraão e viam a bênção de Abraão na vida deles. Eles falaram assim: o Senhor é um príncipe de Deus. Abraão olhava para si mesmo e falou: eu sou um estrangeiro e um forasteiro na terra de vocês. Humildade. Abraão sabe que ele é um príncipe de Deus. Abraão sabe que ele é abençoado e ungido por Deus. Mas ele sempre diz assim: mas eu estou na terra de vocês, eu sou um estrangeiro. Essa postura precisa estar na comunidade de vida de adoração. Essa postura deve estar na sua vida diária. Você é um abençoado de Deus, mas você não precisa se autopromover na visão de ninguém, porque eles um dia olharão para você e falar assim: você é uma mulher abençoada de Deus. Amém. Você é uma princesa do Senhor. Eu vejo Deus na sua vida. É isso que Deus espera de vocês todos. Amém? Aí os hititas procuraram ser bons com Abraão, oferecendo um lugar gratuito para ele sepultar Sara. Vocês estão vendo aí, né? Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura. O Senhor pode pegar qualquer pedaço de terra e enterra sua mulher aí. Eles estão propondo uma coisa grátis para Abraão. Amém? Amém. Vamos ver o que ele diz aqui. Abraão levantou-se e curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: já que vocês dão permissão para sepultar minha mulher, eu peço que interceda por mim junto a Efron, filho de Zoar. Ele se curva em agradecimento pelo fato de eles terem oferecido uma terra gratuitamente para eles. Isso significa que nós precisamos, como cristãos, sermos extremamente agradecidos às pessoas que nos fazem bem. Amém? Amém. Nós precisamos ter esse bom senso de sermos agradecidos e respeitosos às pessoas e não rudes. Eu conheço um monte de gente que, pelo fato de ser crente em Jesus, trata os incrédulos com rudeza. Esses caras não é assim que Deus nos manda fazer. Deus nos manda respeitar as autoridades, mesmo que elas não sejam cristãs. Amém? Os hititas, eles eram cananitas, um povo extremamente ímpio. Agora eu quero que você aprenda um pouco dessa lição. Gente ímpia, e mesmo assim Abraão os honra. Deus nos ensina a honrar, irmãos, as pessoas em autoridade, sem atacar as pessoas. Esse Barack Obama é um... Eu vejo os crentes falando isso. Sabe quem é o Barack Obama? É o presidente dos Estados Unidos da América. O crente em Jesus Cristo não pode ser como o ímpio, que tem lama na boca e ataca as autoridades que estão instituídas. Nós temos que respeitá-los, embora a gente não concorde com eles. Nós podemos não concordar com todas as coisas, mas eles estão na autoridade. E Abraão faz isso com os caras aqui. Ele chega perante as autoridades de Kiriat Arba, e o que ele faz? Se curva perante ele. Irmãos, isso é muito sério. Hoje em dia nós temos vivido num grupo de crentes que não enxergam mais autoridade, não enxerga mais o respeito que se deve às pessoas.
Amém? E a gente aprende muito com Abraão aqui. Apesar de ímpios, os cananitas foram extremamente generosos com Abraão. Sim ou não? Isso mostra o que, irmãos, para nós hoje? Que muita gente não crente pode, com atitude nobre, envergonhar muita gente que se diz de Deus. Yes, yes, yes. Tem muita gente que não é crente, não anda em aliança com Deus, mas é mais generoso do que muito crente. E isso envergonha o povo cristão. E eu não quero que nós sejamos parte dessa estatística. Vocês podem ser um grupo pequeno, mas vocês têm que ter qualidade espiritual. Não ouviu o amém? Amém. Continuando o texto, ele diz assim: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, eu peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar. O que Abraão tem em mente aqui é o seguinte: já que vocês estão me dando a oportunidade de ter uma terra aqui para enterrar Sara, eu peço um favorzinho para vocês. Chega junto para mim de um sujeito chamado Efron. Ele está usando de uma estratégia. Porque naquele tempo antigo, a intermediação era fundamental num negócio. O cara é vivo. O crente não precisa ser bobo e besta. Ele sabe negociar. Ele sabe onde chega. Ah, eu tenho Deus, mas eu não uso a estratégia certa. Não. Ele sabe que ele tem Deus abençoando, mas ele usa os canais corretos. Sim ou não, irmão? Faz o seguinte, chega junto num tal de Efron, fala com ele a meu respeito, já que vocês estão querendo me ajudar, e vamos ver o que ele fala. Ele fala assim: peçam permissão para ele para eu sepultar minha mulher lá. Amém? A fim de que ele me ceda o quê? A caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês. Amém, querido? Amém. Abraão pede que eles falem com esse Efron, porque ele deseja comprar um campo que tem uma caverna lá. A caverna se chama o quê? Macpela. Sabe o que significa Macpela em hebraico? Significa caverna dupla. Era uma caverna com dupla face, duplo buraco. Ok? O que a gente percebe aqui? A gente percebe que o que Abraão está fazendo é criar um memorial para sua posteridade dentro de um território que ainda não é seu, mas um dia viria a ser da sua descendência. E de fato, irmãos, depois ele mesmo foi sepultado nessa Macpela, Isaac, o filho dele, foi sepultado na Macpela, Jacó, o neto dele, foi sepultado na Macpela, as noras todas, Rebeca, Leia, foram sepultadas em Macpela. Só uma não foi sepultada lá, Raquel. Só Raquel não foi sepultada lá. Jacó, muito para frente, depois o neto dele, foi levado para o Egito, onde estava o filho dele, José. José virou um dos maiores homens do Egito, o segundo maior homem do Egito. E Jacó foi levado para dentro do Egito, juntamente com todos os irmãos de José. Isso aí mais para frente. E aí, Jacó, na beira da morte, na cama, morrendo, chegou para o filho dele, de José, e falou o seguinte: depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, quer dizer, eu vou morrer. Me reúno ao meu povo, significa eu vou morrer. Sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, que é esse campo aqui. Isso aqui é Jacó falando lá na frente. Ok? Na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei eu, Lia. Jacó já tinha sepultado Leia, ou Lia, a mulher dele, lá em Macpela. E ele agora está pedindo a José: por favor, não me deixa ser enterrado aqui no Egito. Leva meus ossinhos para lá. Tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama, inspirou e foi reunido ao seu povo. Irmãos,
Vocês vão aprender com esses homens do passado, da antiguidade, que o corpo físico tem um valor enorme na memória desses caras. Tem gente que pensa assim, ó, quando a gente morre, pode jogar em qualquer lugar, em qualquer buraco. Era assim que eles tratavam o morto? Não. Vocês estão percebendo isso, certo? Por que será que eles tratavam o morto com tanta honra? Porque na mentalidade dele, eles já acreditavam que um dia esse corpo iria ressuscitar e Deus vai trazer de volta os mortos. Se você não acredita nisso, é isso que a palavra de Deus diz. Um dia Jesus Cristo irá voltar e irá ressuscitar todos os mortos. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna, mas todo mundo vai ressuscitar. Amém ou não? Amém. Você vai perguntar assim, mas pastor, e os caras que foram cremados? Sei lá, Deus tem poder de fazer o corpo voltar. Ele tem poder. Agora, a gente tem que entender o seguinte. O corpo, a sepultura, o lugar onde estão os ossos, é uma coisa que deve ter respeito no nosso coração. Nós devemos respeitar. Por quê? Porque aquilo representa onde viveu a pessoa. Aquele corpo um dia esteve unido àquela pessoa. Amém? E um dia Deus irá ressuscitar aquela pessoa. Por isso que aqueles restos mortais têm que ter valor para o crente. Não porque a gente idolatra nada. Não porque aquilo lá é idolatria para nós. Mas porque é por causa do respeito. E vocês aprendem isso na Bíblia, desde a antiguidade. Toda aquela conversa ali está acontecendo aonde? Em público. Na porta da cidade. Quando Abraão falou assim, pessoal, então faz o seguinte, intercede por mim, fala com um tal de Efron, porque ele tem uma caverna maravilhosa lá, ele não sabe, mas o Efron está na reunião. É o que o texto diz, vamos ver aqui. Efron, o hitita, estava onde? Sentado no meio do povo ali, escutando a conversa. Interessante. E respondeu Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Amém. Interessante. Aí Abraão se curva de novo diante deles. De novo. Segunda. E fala o seguinte, versículo 12. Ouça-me, por favor. Eu pagarei o preço do campo. Aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Uau! Abraão não estava recusando a oferta, irmãos, gratuita, por causa de orgulho. Não. Sabe qual é a razão porque ele não está aceitando a oferta gratuita de Efron? Era uma questão de justiça. Primeiro, ele era rico, ele tinha como bancar a coisa. Número 1, Deus tem abençoado a sua vida para que você não fique devendo nada a seu ninguém. Amém. Ele era rico em ouro e prata e não queria levar vantagem em cima de Efron. Tem muito crente que gosta de levar vantagem em cima dos outros. Então Deus fala para nós assim, não leve vantagem em cima do seu irmão. E ainda tem um outro elemento envolvido aqui, a prudência. Presta atenção nisso. Sabe por que prudência? Porque ele sabia que no futuro o humor do Efron poderia mudar. Hoje ele está todo amigável. Não, meu senhor, leva o campo, é de graça. Amanhã você não sabe o humor do sujeito, sabe? Prudência. Abraão perderia o campo, perderia Sara, perderia tudo, porque o cara falou, eu não assinei nada contigo, quero que você se dane. E agora? Crente tem que ter prudência. Não dá para confiar, irmãos. Você fala assim, pastor, o senhor veio aqui nessa manhã nos ensinar uma lição sobre dívida. Será que isso tem a ver com espiritualidade? Sim. Eu vou falar uma coisa para você. A espiritualidade rege todas as esferas da tua vida. Você vai aprender isso aqui na igreja. Tá bom? Naquele tempo, irmãos, no Oriente, uma pessoa oferecia algo assim de graça. Não era à toa, não. É porque ele estava esperando que o agraciado oferecesse voluntariamente de volta algo bem satisfatório. Não, você fica com esse campo, mas ele está esperando uma contra-oferta.
de generosidade. Sabia disso? Pode ser que não fosse o caso aqui, mas naquele tempo era muito comum isso acontecer. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu nas armadilhas das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que você falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono. Não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Sabe o que significa isso? Porque naquele tempo, palavra era documento. Se você empenhasse diante da lei de Moisés a sua palavra com alguém dizendo, deixa que eu pago, e não pagasse, você pagava era com a vida. Está entendendo? O negócio era bravo. Então, mas hoje em dia não se paga mais com a vida, mas a vida financeira mata você. Não sei se vocês já tiveram dívidas demais. Quem já teve muita dívida aqui e não conseguia pagar? Tem um irmão honesto e sincero, aleluia. Então preste atenção. Dívida gera estresse. Falta de dinheiro gera angústia, gera morte espiritual em você. E eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Isso é uma questão espiritual. Satanás sabe que se você cair numa armadilha de dívida, ele agora tem um controle para matar você de estresse. Yes. Deus não quer que nenhum dos seus filhos viva debaixo dessa miséria, dessa desgraça. Nós estamos aqui para declarar que nós cremos num Deus que nos dá a vitória financeira em nome de Jesus. Amém? 14. Efron respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor. Aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Já mudou de história, certo? Sepulte sua mulher. Os irmãos estão entendendo o que aconteceu aqui? Ele oferece de graça. O cara falou, não, pelo amor de Deus, eu quero pagar. Mas, rapaz, esse campo vale apenas 400 peças de prata. Você sabe o que era isso? Era grana pra caramba, irmãos. Foi funny esse negócio aqui. Ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e ti? Nada. Paga e leva. Exatamente. Sabe o que ele quer? Ele quer manter a cortesia, mas agora ele dá o preço. E é preço de mercado, hein? É alto o campo de Macpela. Você sabe quanto que custa um pedaço de terra lá naquele cemitério do Morumbi, em São Paulo? Não é a mesma coisa do cemitério da Cachoeirinha. Vocês estão com medo. Abraão concordou, diz o versículo 16, Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor. Porque naquele momento, a moeda de troca não era papel, era peso de ouro ou peso de prata, entenderam? Quanto mais pesado, mais valia a coisa. Então, Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, todo mundo enxergando a negociata. 400 peças de prata de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Valor de mercado. Assim, o campo de Efron, em Macpela, perto de Mamre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido para Abraão como a sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara, finalmente, na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. Eu quero que você pense o seguinte comigo. Considerando Abraão nesse episódio, eu quero deixar algumas lições práticas para você. Primeiro, Abraão era um homem de negócio. Como é que eu sei disso? Tem 3 características aqui que mostram que ele era um homem sábio de negócio. Primeiro, ele era independente. Irmãos, esse homem não devia nada a seu ninguém. Ele era completamente independente. Às vezes você fala assim, ser independente é sinal de orgulho e presunção. Não, ser independente é sinal de bênção e de liberdade. Amém.
É isso aí. Tem crente, ó, vou falar uma coisa para vocês. Tem cristão que entende que vida cristã é uma vida de subserviência, é uma vida de estar sempre precisando dos outros. Não, a palavra de Deus diz que quando a bênção de Abraão estiver sobre nós, atuante, nós seremos como o nosso pai Abraão, independentes e livres. Amém? Então a primeira característica dele, ele era independente. Segunda, ele era exato nos negócios. Vocês perceberam que ele não gostava de coisa mal feita. Lembram-se disso? Não, de graça não, eu pago o negócio, vamos fazer direitinho. Muito crente cai em problema na vida porque não gosta de exatidão. Não gosta das coisas preto no branco. Nunca aceite isso, coisas nubladas, sem definição. Não, rapaz, fica com isso aqui. Não quero assim. Ou é meu, ou é teu, ou é preto, ou é branco, ou a gente... Entendeu? Eu tenho visto um bocado de cristão entrar em problemas porque aceita esse tipo de coisa. A generosidade alheia não é tão generosa, sempre tem alguma coisa, entendeu, em troca. O crente precisa ter prudência e Abraão está ensinando a gente isso nessa manhã. Não aceite coisas nubladas. Seja exato nos seus negócios. Terceiro, como homem de negócio, ele era cortês. Ele não trata todo mundo nos trancos e barrancos. Você sabe muito bem como ele tratou os hititas, com muita honra. Ele tratava com honra, mas ele também ficava, entendeu? Essa é a atitude do crente. Jesus falou isso. Jesus disse assim: sejam simples como as pombas e prudentes como serpentes. Foi Jesus que falou isso. Essas duas qualidades tem que ter no cristão. Simples como pomba, pois não, querido, e tal, mas prudente como... Opa, não vem com essa não, eu sou prudente. Eu sou bom, mas não sou bobo. Amém? Amém. É isso que ele era. Segundo, ele era um homem de valores espirituais, Abraão. Por quê? Porque, primeiro, ele cria na imortalidade. Observe a honra que ele pagou a Sara quando morta. Ele falou assim: eu quero um campo, eu quero comprar um campo. Sabe que essa Macpela era o melhor lugar da região? Ele não queria o pior para Sara. Ele falou assim: eu quero o campo de Efron, porque é um campo onde eu creio que a minha mulher tem que estar. Uau. E era um lugar maravilhoso, cheio de árvores, era um horto maravilhoso. Ele comprou lá, ele pagou o preço, falou: a minha mulher vai estar aí. Só faltou ele falar em nome de Jesus, mas Jesus não tinha vindo ainda. E ele enterrou a Sara lá. Significa o seguinte: duas coisas que estão na mente de Abraão. Primeira, um dia o Deus da glória, Deus de Israel, vai tirar a minha mulher daquela sepulturinha e vai trazê-la em honra e em glória num corpo novo. Essa é uma crença que nós temos. Segunda, ele era um homem que cria que Deus daria àquela terra a descendência dele. Isso é importante. Deus não prometeu que aquela terra toda iria ser dele? A terra ainda estava sendo ocupada pelos cananitas. Todo esse povo aqui, os hititas, um dia iriam ser expulsos pelos israelitas e toda aquela região seria deles. E ele falou o seguinte: então, já que é assim, olha a visão espiritual do cara. Eu quero o melhor lugar para minha mulher, porque um dia o meu povo vai se lembrar dos patriarcas aqui nesse lugar. É uma visão tremenda de fé. Amém? Você já vai ver já as fotos do lugar e você sabe que isso se cumpriu na vida do povo israelita. Ok? Agora eu vou mostrar para você as fotos. Essas fotos aqui mostram esse templo que foi construído em cima da caverna de Macpela. Aqui embaixo estava a caverna de Macpela. Sabe quem construiu esse templo aqui? Herodes, o Grande. No tempo de Jesus, antes de Jesus um pouco nascer, esse monumento foi erguido em cima da caverna de Macpela. Depois, houve grande guerra em cima desse território. Vieram as cruzadas cristãs, tiraram os judeus de lá, foi uma briga danada, mataram muitos judeus. Depois, os muçulmanos vieram e tomaram posse do local. Você deve ir na internet fazer uma pesquisa, Caverna de Macpela, e você vai ler todo o histórico no Wikipedia. É legal você pesquisar sobre isso.
Até hoje, Israel não conseguiu retomar os direitos de entrar dentro do negócio, porque os muçulmanos tomaram. Um negócio que é de direito de Abraão, os muçulmanos, os filhos de Ismael tomaram. E eles não permitem os judeus entrarem para ver a sepultura dos patriarcas. Acho que Deus vai dar um jeito nisso aí mais para frente. Ok? Então aqui está outro ângulo. Se você for em Israel, você vai ver esse lugar chamado Macpela. Mas não consegue entrar. Você não consegue entrar. Os muçulmanos não permitem você entrar. Mas está aí o corpo de Sara, o corpo de Abraão, o corpo de Leia, está tudo aí. Aí, tá vendo? Opa! Tá vendo? Então vale a pena você olhar isso daqui, irmãos, como um memorial daquilo que um dia Abraão falou assim: um dia o meu povo habitará essa terra. E Deus cumpriu a promessa dele. O diabo já fez de tudo para exterminar os israelitas, mas Deus manteve o remanescente com fidelidade. Ninguém extermina o povo de Deus, o povo de Abraão, porque Deus é fiel. Amém? Então, eu quero deixar claro para vocês que esse Deus é o mesmo Deus nosso hoje. E Deus quer que você aprenda as lições com esse homem e coloque em prática na sua vida diária. Leve a sério o que Deus está ensinando para você hoje. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo.